Olá, aqui é o Eric. Hoje é dia 14 de janeiro de 2023 e nessa aula nós iremos falar dos intervalos reais e operações entre intervalos. Ok? Não é um assunto complexo, porém ele é cheio de detalhes e vai aparecer muito quando a gente for abordar as inequações. Aí lá a gente vai realmente usar muitos intervalos, ok? Então é importante que desde já você compreenda bem esse assunto. Na verdade, os intervalos reais, como está dizendo aqui no texto, eu não vou ler todo, né, mas você pode ir lendo enquanto eu vou falando, os conjuntos numéricos, uma das maneiras de representá-los é por intervalos. E há 3 tipos de intervalos, ok? A gente pode ter o intervalo como aparece aqui, no formato de conjunto, aqui no formato de intervalos e a representação geométrica. Vamos pelo primeiro, né, formato de conjunto. Eu tenho aqui que esse conjunto S, ele é igual, ele vai me mostrar o quê? Um elemento X que pertence ao conjunto dos números naturais. Aí eu tenho aqui essa barrinha que a gente lê como tal que, de forma que, né, vamos meio que traduzir esse tal que, seria o x, ele vai ser maior do que o 5, ou seja, ele não inclui o número 5 nesse intervalo, ele não inclui o 5, ele inclui tudo que está acima do 5 até, ou seja, menor ou igual do que 10, até o 10, incluindo o 10. Quando a gente mostrar ali alguns exemplos no formato, na representação geométrica, vai ficar um pouco mais claro isso aí. Já a segunda representação por intervalos, ela fica dessa maneira. Tenho aqui um S e veja, aqui em cima eu disse que era, né, x maior do que 5, então não inclui o 5. Quando não inclui, eu posso pôr o parênteses ou eu posso pôr esse colchete para fora. Ok? É a mesma coisa. Colchete para fora ou parênteses, vírgula e o outro número que é o 10 com o parênteses. Agora repare que o colchete ele está fechado aqui, porque isso significa que está incluindo o número 10. Ok? Bom, a gente tem que ter algumas regras aqui, né, para a gente representar esses intervalos. Então, os símbolos parênteses, eles indicam que os extremos daquele conjunto não estão incluídos nele. Então, aqui no caso, o x ele é maior do que o 5 sem incluir o 5. Ok? Os símbolos colchetes aqui indicam, colchetes fechados, ok? Indicam que os extremos daquele conjunto estão incluídos nele. Bom, os símbolos colchete aberto, aqui tanto no início quanto no final, virados para fora, né, melhor dizendo, indicam que os extremos daquele conjunto não estão incluídos nele. É a mesma coisa que usar o parênteses, ok? Bom, os símbolos que aparecem nas regras acima podem ser combinados de acordo com a necessidade e o gosto daquele que representa o conjunto. É realmente uma questão de gosto. No primeiro exemplo, ó, o conjunto dos números reais entre -7 e 4,2, inclusive os extremos. Olha, inclusive os extremos. Olha que importante que é isso daí. Então, você põe o colchete fechado aqui, dos dois lados. Segundo exemplo, o conjunto dos números reais maiores que -10 e menores que 60. Olha só, maiores que -10, quando ele não inclui essa palavrinha aqui, inclusive, aí é porque você está falando realmente de usar o parênteses ou colchete para fora, porque não vai incluir esse número dos extremos, ok? Terceiro exemplo, o conjunto dos números reais maiores ou iguais a 2,45, ou melhor, menos, né? Não vi o menos aqui, menos 2,45 e menores ou iguais, ó, quando também é a deixa aqui, ou iguais a 3/8, aí você simboliza, né? Você representa dessa forma, com colchete fechado aqui nessa extremidade e colchete fechado nessa extremidade também.
E o quarto e último exemplo, o conjunto dos números reais menores ou iguais a 7 e maiores que menos 1 sobre 2. Ó, repare que aqui, menores ou iguais, eu vou ter que fazer o colchete fechado, né? A 7. Bom, não importa que ele falou primeiro, né? Você tem uma sequência, a gente vai ver também na representação geométrica isso, então o 7 vai aparecer depois. Porém, aqui, quando ele fala de maiores do que menos 1 sobre 2, ou menos meio, aí não entra a palavrinha iguais, então você tem aqui uma extremidade aberta, ok? Vamos então para a representação geométrica. É possível representar esses intervalos, que são subconjuntos, na verdade, né? Por meio da geometria. Para isso, basta se lembrar das retas numéricas. Elas são o resultado de uma relação de cada ponto de uma reta com um número real. Lembra lá quando a gente tinha falado que as retas, cada pontinho daquela reta tem um único número que se associa com esse ponto. E cada número tem na sua reta somente um ponto. Então, é esse o conceito que agora vai aparecer de uma forma mais prática aqui. Assim, existe uma ordem entre os números, na qual, isso é muito importante, hein? Existe uma ordem entre os números, na qual, ao percorrer a reta para uma direção, ou seja, há uma direção da reta e você vai ver ali naquela setinha da reta qual é essa direção. Muita atenção aqui para esse detalhe, tá? Os números reais sempre serão maiores, ou seja, você tem uma reta. Se você percorrer a reta na direção dela, os números vão crescer. Serão sempre maiores. Na direção oposta a essa reta, os números serão sempre menores, eles vão diminuindo. Para usar essa representação, as regras são as seguintes. 1. Identificar os extremos do subconjunto na reta. 2. Marcá-los com bola aberta. Ok, muito importante esse conceito já. Bola aberta se não pertencem ao conjunto ou bola fechada se pertencem. Sinalizar o interior desse intervalo pintando a parte da reta correspondente a ele. Então, você tem lá a reta. Você tem dentro desse intervalo, você tem ali um interior, um período ali desse intervalo, você vai pintar, vai tracejar, vai fazer um risquinho ali na parte da reta que corresponde a ele, ok? Tá meio teórico, mas quando chegar a hora da prática vai ficar mais claro. Da mesma forma, podemos combinar bola aberta e fechada quando um dos extremos pertence ao conjunto e o outro não, que pode acontecer. E também existe a possibilidade do subconjunto ser definido de modo que alguns números no seu interior, ou seja, no meio, olha aqui, a gente vai ver os exemplos, mas você imagina, se chega aqui no meio desse intervalo aqui, eu tenho um número que não é para incluir, então eu vou pôr bola aberta nele. Caso o subconjunto possua um ponto além de suas extremidades, fora das suas extremidades, basta marcar esse ponto com a bola fechada. Então, suponhamos aqui que a gente tem esse intervalo e eu queria também marcar o 6. Só que não é do 5 ao 6 também, é só o 6 fora desse intervalo. Então, eu vou e coloco aqui uma bolinha fechada. Ok? Vamos lá, primeiro exemplo. Ó, fechado em 0 e fechado em 5. Começa no 0 com a bolinha pintada, com a bola fechada, né, melhor dizendo, e vai até o 5, onde o 5 também é incluído. Então, bola fechada também. Perceba que os números 0 e 5 pertencem ao intervalo, por isso foram marcados com a bola fechada. Ok? Segundo exemplo, intervalo fechado em menos 5 e aberto em menos 2. Opa, posso pôr também o parênteses, né, se eu quiser. Como que fica aqui na representação geométrica? Bolinha pintada, né, fechada aqui no menos 5, vai até o menos 2. Quando chega no menos 2, bola aberta, porque não inclui o menos 2. Ok? Terceiro exemplo. Nesse exemplo, observe que é possível excluir pontos dentro do intervalo. Então, eu tenho aqui um intervalo, né? E ó, eu ponho aqui o menos 3 como uma bolinha aberta, porque dentre todo esse intervalo não vai estar incluído o menos 3. E posso pôr aqui o 2 com a bolinha fechada, porque ele será incluído, porém ele está fora do intervalo. Ok? Bom,
Operações entre intervalos. Aqui a coisa começa a ficar mais interessante. Então, os intervalos, é possível a gente fazer operações com eles, né? E a gente sabe que os assuntos da matemática do ensino médio, eles se relacionam muito. Por isso que eu falei, né, por exemplo, que esse assunto aqui ele vai aparecer de novo lá quando a gente falar de inequações. Então, repara o seguinte. Aqui, ele está representado por conjunto, na forma de conjunto. Como é que eu leio isso aqui? X pertence aos números reais, ao conjunto dos números reais, tal que o x, ele é, olha lá, maior ou igual a menos 1 e menor do que 4. Então, não inclui o 4, ok? Aqui também, mesma coisa, ó, eu tenho no formato de conjunto e aqui eu já tenho um formato de intervalo. Veja, o que é esse símbolo aqui? Esse símbolo é o infinito. Quando a gente colocar na representação geométrica, vai dar para ver também como é que a gente pode representar ele. Então, você tem infinitos números, sempre que é infinito, é aberto, tá, galera? Porque não tem como incluir o infinito, ok? Então, aberto em menos infinito, ou seja, ele vem lá dos números negativos do infinito e vai até o 3. Incluindo 3. Esse é o meu período, esse é o meu intervalo, ok? Bom, isso é muito importante, tá, de entender. Vamos ver como que fica aqui na representação geométrica. Ó, eu tenho aqui o menos 1, está sendo incluído, porque é x maior ou igual a menos 1. Tracejo aqui, né, desse jeito, chega lá no 4, bola aberta. Por quê? Porque o x ele é menor do que 4. Ele vai do menos 1, incluindo o menos 1, até o 4, sem incluir o 4. Ok? Aqui eu tenho o 2, né? O x, ele é o quê? Maior do que o 2. Então, ele começa aqui sem incluir o 2 e vai até o infinito. Não precisa mencionar o infinito nessa situação aqui. Aqui eu já preciso, por quê? Porque ele vem do menos infinito. Ó, ele vem do menos infinito e vai até o número 3, incluindo o 3, tá? Bom, agora a gente já está pronto, né? Vamos realizar aí qualquer operação entre o A, B e C. E para que tudo seja feito corretamente, vamos seguir os passos. Bom, é importante a gente posicionar a representação geométrica dos dois ou mais intervalos envolvidos, uma embaixo da outra. Ó, pessoal, bem assim, ó, uma embaixo da outra. A gente tem também que seguir uma sequência. Eu não posso dizer aqui que nessa linha o menos 1 é aqui, e aí eu dizer que o menos 2 nessa outra linha é aqui. Não tem nexo, né? Olha aqui o sentido, a orientação da reta. Para cá vai aumentando. Então, o meu menos 2 aqui, ele vai ter que estar aqui atrás, em algum lugar. Ok? Então, é muito importante que você ter essa noção, né, de colocar uma reta embaixo da outra e seguir uma sequência, né, que permita que você consiga realizar as operações. E, por fim, você precisa compreender bem o conceito da operação. Se é a união, a intersecção e a diferença, que são coisas acerca das quais a gente já falou nas aulas passadas, né? Então, vejamos aqui. A união com B. A união com B. Então, na união, eu vou o quê? Vou pegar tudo, vou considerar tudo que está incluso nos dois conjuntos, né? Falando de uma forma bem fácil. Então, aqui, como é que vai ficar isso daí? O A união com B o x, ele vai ser aí no caso maior igual a menos 1 e menor do que 4, né? É o que a gente tem aqui. Só que a gente vai ter que somar aqui com o B. Então, o que seria o conjunto final, o conjunto A união com B? Seria menos 1 fechado em menos 1 até o infinito, certo? É isso que a gente vai ter aqui, nessa coisinha aqui. Repare, essa linha tracejada, pessoal, ajuda e muito, tá bom?
Então, aqui facilita para você se encontrar. Veja, eu tenho que fazer a união de A com B, certo? Então, eu pego aqui, vai incluir, né, o menos 1, né, inclusive o menos 1. Vou continuando, aqui, ó, passa pelo 2, né? Sem mencionar o 2 aqui, porém aqui menciona. Então, eu incluo. E aí, o conjunto B ele segue aqui pelo infinito. Então, basicamente, se você quiser escrever na forma de intervalo, A união com B é igual a fechado em menos 1 e aí indo até o infinito. Tá? É uma das formas aí de você colocar, né? Aqui no caso, pelo formato de intervalos, você tem que mencionar, né? Você tem que colocar alguma coisa aqui. Esse número vai para o infinito. Então, fechado em menos 1 e aberto, lembra, infinito sempre aberto, aberto no mais infinito, que vai sem fim esse número aqui para o infinito positivo. Ou então, você pode representar pelo formato de conjunto, x pertence aos números reais, tal que o x ele é maior igual a 1. E aí vai embora. Repara que aqui na representação por conjunto você não menciona o infinito. Já está implícito, né? X é maior igual a menos 1. Já aqui na representação pelo intervalo você tem que mencionar. Você fecha aqui o colchete no menos 1, vírgula, põe o mais infinito e aberto, pelo amor de Deus, aberto no mais infinito. Ok? Temos aqui, novamente, uma união. Né? Olha como que vai funcionar essa daqui. Você tem, aqui no conjunto A, vai do menos 1 até o 4, incluindo o menos 1 e não incluindo o 4. Né? E você tem aqui, vindo do menos infinito até o 3, incluindo o 3. Como que vai ficar isso, então? Né? Você vai fazer isso daí, você vai ter que incluir, vem aqui, ó, desde o menos infinito, aqui é tudo fechado, né? Você vai incluindo até chegar no 4 aberto, né? No aberto em 4, porque não inclui. Então, se você colocar o seu formato aí por intervalos, aberto em menos infinito, vírgula, aberto em 4. Se quiser fazer pela representação de conjunto, x pertence aos reais, tal que x é o quê? É o quê? Menor do que 4. Que aí já compreende tudo o infinito aqui, sem contarmos com o 4. Ok? Aqui já temos uma intersecção. Muito interessante. Você lembra o que é intersecção? São aqueles que são comuns aos dois conjuntos. Ok? Então, eu tenho aqui o conjunto A, né, que ele vai do menos 1, incluindo o menos 1, até o 4, sem incluir o 4. E eu tenho aqui no B o intervalo que sai do 2 sem incluir o 2 e vai até o mais infinito. O que é comum? Por isso que essas linhas tracejadas aqui, elas ajudam muito. O que é comum? Olha, essa parte aqui só tem no A, né? Essa parte aqui só tem no B. Então, o que restou de comum é essa que está em laranjinha aqui. Aberto no 2 e aberto no 4. Né? Que é a representação aqui. Aberto em 2, aberto em 4. Que se quiser fazer a representação também por conjunto, x pertence aos reais, tal que x é x é maior do que 2 e x é menor do que 4. Ok? E aí, a gente pode... Bom, eu vou até pular isso aqui, porque está bem facinha. Novamente, é uma intersecção, né? E aí, aqui... Deixa eu dar até uma jogada aqui na outra página. Aqui a gente já tem um lance um pouquinho mais complicado. A gente já tem intersecção entre 3 conjuntos. Né? Ou seja, a gente vai ter que pegar somente o que é comum a esses 3 conjuntos. O que eu tenho aqui no A? Eu tenho... Saindo do menos 1, inclusive o menos 1, indo até o 4, sem incluir o 4, estou tudo vermelhinho nele, né? Tenho aqui no B 2 indo para o mais infinito sem incluir o 2, e eu tenho aqui no C
o 3, incluindo o 3, indo para menos infinito. Quem aqui que é comum aos 3? Olha só, essa parte aqui, só ela é exclusiva do C. Esse menos infinito a partir do menos 1. Ok? Que mais? Essa daqui do B, indo a partir do 4 pro infinito, ela é exclusiva do B. Então, o que eu vou ter aqui que é comum aos 3? Né? Ou melhor, até refazendo aqui. Eu tenho aqui que essa parte do B, aqui, ela é exclusiva. Só essa parte aqui final, a partir do 4, né? Como eu tinha dito, ela é exclusiva, né? Porém, essas duas aqui, ó, até são comuns, né, ao A e o B, mas não inclui o C. Então, ó, só num golpe de vista você já percebe o que é comum aqui. É esse intervalinho aqui, ó, indo do 2 ao 3, ok? Como eu tenho aqui 1, 2 aqui, que é aberto, eu tenho que manter aqui ele aberto também. Eu não posso colocar, porque tem que ser o que é comum aos 3. Né? O 2 aqui, ele não é comum aos 3, só o número 2, por quê? Porque ele não está incluído aqui no B. Então, eu vou incluir exatamente esse intervalinho aqui, né? Só que deixando de fora o 2 e aí sim, incluindo o 3, porque ele está incluído aqui. Então, aberto em 2 até fechado em 3. Ok? Aberto em 2, fechado em 3, ou também a representação por conjuntos. X pertence aos reais, tal que o x é maior do que o 2 e é menor igual ao 3. Ok? Temos aqui, só para a gente praticar também, eu acho que é o último, ou melhor, ainda tem mais 2 aqui. A gente tem aqui a diferença entre A e B. O que era mesmo a diferença entre o A e o B? Era aqueles elementos que são exclusivos do A, certo? Então eu tenho aqui, vai do menos 1 até o 4, incluindo o menos 1, porém não incluindo o 4. O B, né, como já era anteriormente lá, começa aqui do 2, sem incluir o 2, e vai para o mais infinito. Né? O que é exclusivo? Bate o olho aqui e vê o que é exclusivo do A. Isso daqui é exclusivo do B. Isso aqui é comum entre os dois. O que é exclusivo do B? É essa partezinha aqui. Né? Ou melhor, fechado em menos 1, né? E fechado em 2. Olha, muito cuidado nessa parte aqui. Por quê? Porque nessa situação, diferente do exemplo anterior, o B ele não inclui o 2, porém, o 2 ele faz parte aqui do A. E a gente não está falando só do que é exclusivo do A? Então, vai ficar com a bolinha fechada aqui. Menos 1, fechado em menos 1 até fechado em 2, né? Você tem as duas representações aqui. Aqui a gente já tem também a mesma situação, a diferença entre B e C. Ou seja, o B é maior do que 2 até o infinito, sem incluir o 2, e o C, eu tenho aqui o 3 para o menos infinito, incluindo o 3. Quem aqui que é exclusivo de B, né? Porque eu tenho que selecionar o que é exclusivo de B. Quem aqui que é o exclusivo de B? Ora, o que é exclusivo de B é o 3 aberto em 3 até o infinito. Tá? Deu para compreender isso aqui? Não posso colocar fechado, por quê? Porque eu tenho que pôr o que é exclusivo do B. Então, não entra o 3. Então, eu ponho aqui, né, aberto em 3 até o mais infinito. Essa que eu acho que é a parte mais chatinha dos intervalos, é você saber discernir, né, saber interpretar a situação para saber se o seu intervalo vai ficar nas operações entre intervalos fechado ou aberto. Eu mostrei esses exemplos, eu acho que deu para entender, né, quando que a gente vai colocar um intervalo aberto ou fechado. Tá ok? Bom,
Aí a gente, então, não vai fazer exercícios específicos de intervalos reais. Por quê? Porque quando a gente falar de inequações, a gente vai falar muito de intervalos de novo. Então, vai ser uma forma bem legal de a gente praticar isso daí, tá? Porém, na internet está cheio de exercícios. Você pode entrar em sites como Brasil Escola, enfim, tem vários outros aí, né? E eles vão te oferecer exercícios se você quiser fazer, tá? Aqui no canal eu vou dedicar exercícios mais assim quando eu julgar que é uma matéria assim mais relevante para fazer exercício, tá? Aqui você pode treinar, mas eu já dei, né, já fiz vários exercícios aqui já, e aí você pode utilizar pela internet, tá? No próximo tópico a gente vai falar de um tópico que aí sim eu entendo que já é importante a gente fazer alguns exercícios, tá bom? Aí fica o mistério para a próxima aula. Tá? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.